Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Por Falar em Saúde. Meu nome é Carlos Vinícius, eu sou médico residente do 2º ano em Medicina de Família e Comunidade. Atuo atualmente lá na Clínica da Família Estácio de Sá, ali no Rio Comprido, tá? E hoje, para nossa conversa, a gente vai receber nossa CS, Carol Bizzi. Olá, pessoal. Eu sou Ana Carolina Bizzi, sou agente comunitária de saúde da Clínica da Família Estácio de Sá. Estou lá há quase 3 anos, né, na atenção primária. Também sou formada em serviço social e estou aqui hoje para bater esse papo com o Carlos. Então, gente, nesse nosso 3º episódio, a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre um tema que ocupa bastante tempo na consulta, um tema que é bastante prevalente na comunidade, que a gente vai tentar iniciar um pouquinho para conversar sobre por que os médicos não pedem qualquer exame, por que a gente às vezes vai ao médico e não consegue a medicação, o suplemento, a vitamina, o que a gente quer, por que a gente não consegue pedir uma bateria de exames para todo mundo, né? Quais os impactos disso, por que isso pode ser bom ou ruim para cada pessoa. Dentro da saúde, a gente tem um nome para isso, inclusive, né? Uma área que trabalha basicamente nesse ponto que se chama prevenção quaternária. Na prevenção quaternária, a gente vai principalmente trabalhar e identificar pacientes que podem estar em risco, né, de receberem mais intervenções do que necessário, de ter medicações que vão causar algum mal para ele, algum dano, de fazer algum exame que ele não precise, que pode causar algum problema futuramente, gerar alguma cirurgia, algum tratamento que não precise, e como isso pode ser prejudicial para cada pessoa, e no final falar um pouquinho sobre o sistema. A gente tem uma noção de que isso é um aspecto muito cultural na nossa sociedade também, então não é a ideia que a gente saia daqui já concordando com tudo, entendendo tudo completamente. É uma introdução breve no assunto para gerar um pouquinho de uma reflexão em cada um, né? A gente vai dividir essa conversa em 3 partes principais. A gente vai começar falando um pouquinho sobre exames, depois falar um pouquinho sobre intervenções medicamentosas, cirurgias, vitaminas e tudo mais, e por último falar um pouquinho sobre esse aspecto todo na saúde pública, né? Então, em primeiro ponto, vamos tentar falar um pouquinho sobre os exames, né? Que, como o nome já diz, são exames complementares. Então, eles vão completar ajudar a gente, né, a finalizar algum raciocínio, alguma forma de pensar que vai ser pautada principalmente na história que a gente fez na consulta, né? De como a gente conhece a pessoa, o que a pessoa está sentindo, o que ela não está sentindo, o que essa pessoa já tem de problema de saúde anterior, quem é essa pessoa, e a partir daí vai pensar em pedir quando precisar ou não pedir algum exame, né? Se for preciso para a história, a gente vai usar esse exame. É uma tendência que a gente acha que o exame ele é 100% correto sempre, que a gente confia muito no que está naquele papel, naquele laudo, seja um exame de imagem, seja um exame laboratorial, né, de sangue, de urina. A gente tende a confiar muito no que vem escrito no papel. Mas nem sempre é assim, né? A gente tem que refletir como é que aquele valor de referência foi criado, de onde saiu aquele númerozinho mágico que a gente fala que acima daqui é doença, acima daqui é normal, abaixo daqui não. Abaixo daqui precisa de remédio, acima daqui não precisa. A gente tem que saber de onde surgiu esse número, né? Que ele não é aleatório, mas ele também não é 100% fidedigno a todo mundo. Então tem que ter um raciocínio por trás, a gente tem que interpretar aquele exame, então não basta aquele papel, não basta dar uma olhadinha rápida, não pode sair transcrevendo tudo para todo mundo. E do exame de imagem também, a gente tem que pensar nos fatores que podem gerar erros naquele exame e de quais achados realmente têm significado, né? Então, do seu ponto de vista, enquanto ACS, que tem um contato mais próximo dos pacientes, né, tem uma conversa às vezes mais prolongada com eles, não tem aquela correria da pressão do consultório de ter que terminar o atendimento logo. O que você costuma ouvir por aí? O que você tem de história, de relato, de reclamação? Que a gente sabe que eles reclamam da gente bastante. Então, eu acho que esse não é um problema, mas é algo que começa assim, eu diria que o básico seria educação em saúde. Porque é isso, como você falou, na verdade, são muitas demandas, é um atendimento, às vezes, muito corrido, e talvez você, às vezes, não tenha tempo de, dentro do consultório, explicar tudo isso para o paciente durante aquela consulta ali. Então, por isso que o ideal é que nas clínicas da família as consultas sejam marcadas, que sejam agendadas, que sejam aquelas consultas para rotina mesmo. E acaba que, por exemplo, você, né, tá lá na clínica, sabe que tem um fluxo muito alto de demanda. E, às vezes, os pacientes eles querem demanda e querem resolver tudo, sabe? Pedir exames de rotina e tudo numa demanda. E aí eu acho que tem que ter educação em saúde nesse sentido, de explicar o que é uma demanda, para que serve uma consulta. E, para além disso, dentro da consulta, por ser uma consulta mais...
mais demorada, assim, vamos dizer, você consegue explicar tudo isso que você me falou, sabe? Para a pessoa ter esse outro olhar. Eu acho que a partir disso, a pessoa tendo esse olhar de como funciona tudo, por que não vai ser pedido o exame, por que não vai ser pedido o exame para ela, porque ela não está dentro da faixa etária de tal doença, ela não está ali numa faixa de risco, numa comorbidade ou algo do tipo. E aí, quando isso é explicado, talvez com calma, com, não sei, mais empatia, numa linguagem mais simples, eu acho que já fica de mais fácil entendimento para eles, porque no território, às vezes eu escuto muito, eu fui lá na clínica, fui no postinho, né, que é o que mais falo, eu fui lá no postinho, mas o médico falou que não vai me botar no CIGEG para tal exame. E aí você tenta explicar por quê. Ele falou lá, mas eu não entendi. Então, eu acho que às vezes falta mais essa questão deles entenderem do porquê que não vai ser inserido. E eu digo isso, às vezes, botando uma experiência minha, né? Eu queria muito fazer uma cirurgia reparadora, né, de redução, e eu ficava assim, gente, eu tenho que ir pro CISREG e tal, não sei o quê, marquei consulta. Cheguei na consulta, achei que era só chegar e pedir, chegar lá e falar, eu quero fazer a redução da mama, e seria isso, iriam me colocar no CIGEG. Sendo que aí não aconteceu isso, eu fui pesada, eu fui medida, e o médico me explicou, olha, para você fazer essa cirurgia, você tem que atingir tal peso, o seu IMC tem que estar assim, tem que estar não sei o quê, e tudo mais. Aí eu fiquei assim, então, tipo assim, não é só você chegar e pedir, tem todo um critério que você precisa passar. Mas, assim, isso foi me explicado durante a consulta, não foi só assim, não tem como te inserir hoje. E fé. Então, eu acho que quando ocorre isso, de você explicar, de você detalhar tudo para o paciente, acho que melhora essa questão de negatividade, de ficar, mas lá na clínica ninguém me insere em lugar nenhum, ninguém me coloca em nada. Estou esperando e tal exame, e aí você vai ver o exame não está inserido. Por quê? Porque a pessoa não tem o critério para aquele exame. E, às vezes, são coisas assim que nem é para CIGEG mesmo, por exemplo. Às vezes chega uma pessoa lá, está com tosse há um dia e já quer fazer um raio-x. E aí sai falando que o médico da clínica da família do postinho não é um médico bom porque não pediu um raio-x. Sendo que nem sempre você tem necessidade de fazer um raio-x, ainda mais se é, sei lá, alguma coisa de tosse de um dia. Sim. E é isso. Acho que é isso. É isso, né? E essa parte de educação e saúde, eu acho que o principal, né, na parte de exames, é que a gente tende muito a valorizar o que ele pode trazer, né? A gente valoriza muito algum resultado que venha positivo. A gente valoriza muito que, fazendo o exame, eu vou ter certeza de que eu vou ter ou que eu não vou ter alguma doença naquele momento. Fazendo o exame, eu vou saber tudo da minha saúde, aquele famoso check-up geral que os pacientes adoram pedir, sim. Né? A gente tende, na sociedade que a gente vive, tende muito a valorizar esse check-up, achar que, principalmente no mundo que a gente está, com muita tecnologia nova, exames novos, aparelhos moderníssimos, conseguir rastrear no sangue milhares de substâncias diferentes, algumas com bastante impacto em saúde, outras que fazem pouquíssima diferença, né? Então a gente tem que começar a conversar também sobre o que esse exame pode trazer de ruim, né? Isso vai desde a metodologia, como aquele exame é feito, né, os riscos do exame, por exemplo, um exame de sangue. Querendo ou não, é alguém furando a sua pele. Se for muito invasivo, né? Sim, é alguém furando a sua pele, então, por mais que a gente consiga no ambiente controlado, não é um risco tão alto assim, mas aquilo pode causar uma infecção, uma pessoa que possa ter um problema de coagulação, às vezes um sangramento que descontrole. Tem algum risco ali, se a gente não tiver nenhum benefício, aquele exame perde o sentido, a gente só vai ter o risco, né? No caso de raio-x, como você falou, né? A gente está irradiando a pessoa, a gente está fazendo póstrons ali, né? Uma substância que a longo prazo, né? Uma radiação a longo prazo pode acabar favorecendo risco de cânceres e tudo mais. Então, assim, não é porque fazer um raio-x uma vez ou outra, numa indicação certinha, você vai ter câncer. Não é assim, mas se a gente começar a ter qualquer tosse, qualquer sinal de resfriado, a gente pedir um raio-x que a gente não vai ver nada e que vai ficar te irradiando várias vezes ao longo da vida, lá no final pode ter um impacto. Tanto que quem trabalha com isso, né, usa um equipamento específico, não fica ali exposto o tempo todo, recebe um adicional pela periculosidade, né, do serviço. Então a gente tem essa questão do exame, da técnica do exame em si, né, esse risco. Então algumas biópsias vai tirar um pedaço do corpo, pedaço de pele, pedaço de órgão, alguma coisa assim, às vezes tirar o órgão inteiro. A gente tem o risco também do resultado, e esse é um risco muito difícil de avaliar, né? Que é o que a gente, na pandemia, acabou conversando muito, né, em programas de TV, em muitas em redes sociais, que foi sobre os resultados falsos, né, falso negativo e falso positivo. Que às vezes um resultado falso negativo pode trazer uma segurança falsa para aquela pessoa e um resultado falso positivo pode trazer uma angústia desnecessária e submeter a tratamentos e investigações mais invasivas que não precisaria. Sim. Isso é muito difícil, né? Existe na medicina uma forma de calcular a chance daquele exame ser verdadeiro ou não.
E essa chance, ela parte muito da clínica da pessoa, do que ela está sentindo, do que ela tem de problema de saúde, de quem é essa pessoa, e a partir dali a gente calcula de um resultado positivo de determinado exame, qual é a chance dele ser positivo, e se um resultado negativo, qual é a chance dele realmente ser negativo. É o que a gente chama de valor preditivo. Em alguns casos, inclusive, por exemplo, um eletrocardiograma. Uma pessoa que está sentindo nada, assim, eu e você aqui agora, sem nenhuma dor no peito, tranquilo, sem nenhuma comorbidade, saudáveis. Sim. Se eu pedir um eletrocardiograma, vier no eletro um traçado típico de infarto, a chance de ser verdadeiramente um infarto é menor que 2, 3%. Então, assim, aquele exame é quase com certeza falso. Né? Sim. E vindo um resultado negativo, a chance dele ser negativo de fato é quase 100% também. Então, para que eu vou fazer esse exame? O que vai me ajudar? Né? Porque se ele vier positivo, eu não vou mudar minha conduta, porque ele provavelmente é um falso positivo. Se ele vier negativo, só vai confirmar o que eu já sei pela clínica. Então, assim, cada exame ele tem esse raciocínio por trás. E, às vezes, esse falso positivo, como só no papel puro, a gente não consegue saber se ele é falso, verdadeiro, o que ele é, a gente tem que fazer esse cálculo probabilístico, né? A gente tem que pensar dessa forma mais probabilística. A gente, às vezes, acaba intervindo a mais por uma coisa também chamada medicina defensiva, né? Que, às vezes, um médico, diante de um exame alterado, por mais que seja um exame que ele não concordou em pedir, ele não pensou em pedir, ele não acha que aquela alteração seja significativa, às vezes ele vai intervir por medo de futuramente aquilo gerar algum processo, gerar alguma coisa, ele vai ser mais difícil de justificar perante a lei, né? Mas que ele faça uma intervenção ali que ele considere errada, em termos legais, frio do papel, ele vai ter como justificar mais fácil. Então isso gera uma medicina defensiva. E aí entra num conceito um pouco mais difícil ainda, que aí vai ser uma questão que as pessoas vão chiar para mim, provavelmente eu falar aqui, que é o sobrediagnóstico, né? Que é diagnosticar uma doença que ela está verdadeiramente diagnosticada, ela existe de fato, há uma alteração ali que existe de fato, mas que não vai causar nenhum impacto ao longo da vida, né? Como assim? Então, a gente tem uma tendência a achar que doenças têm desfechos obrigatórios. Então, assim, se eu tiver câncer e não fizer nada, eu vou morrer. Sim. Nem sempre. Existem algumas doenças, a gente vê isso por estudos que veem que fazer alguns exames em rastreio populacional aumenta o diagnóstico, mas não muda nada enquanto as pessoas morreram ou deixaram de morrer. Meio que não salva vidas no final, né? Então a gente acaba deduzindo que sobrediagnosticou uma doença que estava silenciosa e que assim se manteria. A gente, quando faz o exame, identifica aquela alteração, a gente não tem como cravar que vai ser uma coisa que vai... A gente não prevê o futuro. É como se fosse um ILTB? Ou não? Mas é nessa Pode ser pegada também. Pode ser também. Do ILTB, né? Pode ser também. É que aí vai ser... Que o ILTB tem a questão da imunidade cair, e aí pode reativar pela imunidade caindo, né? Em algum momento. E aí é bom para fazer esse tratamento que ele não é tão... Não refere tanto de malefícios da pessoa e populacionalmente ele vale a pena. Mas é como se fosse, às vezes, assim, principalmente rastreios, é muito comum isso, né? Então, às vezes, fazer uma tomografia, e acho que a gente chama até de incidentaloma, que às vezes acha um cistozinho aleatório em um rim, em um fígado, acha uma bolinha inespecífica ali, que na tomografia, às vezes, não vê tão bem, e pede para pedir mais exame, pedir uma ressonância, pedir uma biópsia, pedir o que for para complementar. E, às vezes, é algo que ia ficar ali daquele tamanho, parado, sem crescer, sem fazer nada, sem gerar nenhum sintoma, né? A pessoa não ia... internar por causa daquilo, não ia morrer por causa daquilo, ia ficar ali parado, quietinho na dele. Alguns cânceres se comportam assim, né? O tumor de próstata, por exemplo, né? Que é um rastreio muito polêmico. Acho que a Mariana amanhã se aprofunda mais um pouquinho, que ela vai falar de rastreamento, mas só para dar um exemplo assim, né? Que é um câncer que às vezes ele tem um padrão de ser indolente, então ele não é sempre, né? Existem tumores de próstata agressivos, mas alguns deles se comportam de forma indolente. Então fazer esse rastreamento numa população sem sintoma nenhum, sem sinais de prejuízo daquela doença, às vezes causa mais prejuízo, porque vai fazer a biópsia, tirar a próstata, pode gerar uma impotência sexual, uma incontinência urinária, enfim. Aí tem que analisar cada caso. Então, esse sobrediagnóstico é muito perigoso, nesse caso de pedir exames sem critérios bem estabelecidos, sem pensar direitinho se está bem indicado. E agora acho que a gente pode falar um pouquinho mais da intervenção em si, né? Já fez o exame, já não fez o exame, ou tem alguma alteração leve, não tem alteração, do que a gente vai passar de vitamina, de remédio, de antibiótico, de corticoide, de antihipertensivo, enfim, de tratamentos em geral, tanto farmacológicos, são esses que eu falei, né, quanto tratamentos, às vezes, uma avaliação cirúrgica, né, para retirar algum órgão, retirar algum pedaço de alguma parte do corpo, para fazer alguma biópsia, ou para tirar ele mesmo como solução de algum problema, né. Você ouve alguma coisa disso? Os pacientes questionam, acho que essa parte eles já chegam falando o que eles querem, né? Bastante. Eu lembro que teve um caso de uma paciente que ela chegou, se eu não me engano, com dor no joelho, alguma coisa assim.
E ela queria beta-30. Porque na cabeça dela, acho que a vizinha tomou, né? Que a vizinha tinha indicação. Então ela foi também, já chegou lá falando, olha, eu vim aqui porque eu tô com dor no joelho e eu quero tomar uma beta-30. E aí ela passou pela consulta, foi conversado e não foi indicado a beta-30, porque a beta-30 tem os critérios lá certinho para ser indicado. E não é uma medicação que você toma assim, né? Toda hora, com qualquer dor ou qualquer coisa. E aí eu lembro que ela saiu assim, muito possessa, falando assim, eu vou comprar, porque a gente sabe que existem farmácias, né? Que você consegue comprar sem receituário. Então, por mais que o profissional ele não dê a receita, né, não dê essa indicação, a pessoa ela consegue, né, infelizmente, se automedicar. Então, eu lembro que ela saiu bem possessa, falando assim, não, porque eu vou comprar, porque ele não sabe da minha dor, e não sei o que não sei o que lá. E, assim, não era uma medicação que era indicada, né, pelo que foi vista. Ela já era uma paciente que ela já estava tomando algumas outras medicações, que eram, provavelmente, acho que medicação de longo prazo, eu não sei muito bem, mas para ela ir tomando meio que todo dia, sabe? Não tomar uma beta-30 ali de uma vez. Então, sempre tem essas questões, e aí sempre tem isso de a pessoa ir lá e se automedicar, sabe? De comprar, ou então de querer uma avaliação de um outro profissional, porque acha que o outro profissional vai dar, e de achar que, às vezes, porque é no SUS e aí não estão dando, sendo que não é isso. Não é isso que acontece. Eu já tive pacientes, inclusive, que foi na clínica, não aconteceu isso, pagou no particular e também não aconteceu porque realmente a pessoa não tinha aquela indicação. E eu lembro que a fala dela foi tipo, vou pagar uma consulta no particular porque aqui na clínica vocês não querem me dar. E aí, quando eu fui, e aí, como é que foi a consulta no particular? O que foi? Nada. Tipo, não aconteceu. Falou para eu continuar fazendo o acompanhamento e ver, e aí se progredir e tal, vai trocar a medicação ou algo do tipo. Então, eles reclamam bastante, porque eles acham que quanto mais remédio, melhor. Às vezes tem muito isso de, fui na clínica, fui no postinho e só passaram uma medicação. Ou então só passaram uma dipirona, mas aí às vezes a pessoa está com tosse, aquele caso, né? Está com tosse 1 a 2 dias e a pessoa já quer tomar um antibiótico, porque acha que, sei lá, está com pneumonia, está com alguma coisa assim do tipo. Então, isso acontece muito. Tem muitas dessas reclamações e eu acho que tem muito isso de achar que quanto mais remédio se toma, melhor mas na verdade é o contrário, né? Sim. A gente associa muito o cuidado em saúde, né? As pessoas acham que estão se cuidando quanto mais elas estão fazendo exames, quanto mais elas estão tomando remédios, quanto mais elas estão tomando vitaminas extras. Não está sentindo nada, tá super bem, mas quer uma vitamina para melhorar a imunidade. Uhum. A imunidade está boa, você está bem. Não precisa melhorar mais, né? Sim, tem isso. Querem buscar uma perfeição e buscar milagres para evitar que algum dia aconteça alguma coisa, e a gente sabe que não é assim, né? Querendo ou não, a gente vai morrer. Pra gente morrer, algo tem que acontecer, né? Então, nosso corpo em algum momento vai ter alguma alteração, provavelmente, né? Tem gente que quer fazer exame todo mês, porque acha que no mês não veio alterado, mas no próximo mês pode vir. Ou então tem gente que, por exemplo, não sabe o prazo de validade do exame. Lá na clínica, a gente fala que o exame vale até 6 meses. E aí tem gente que, para alguns casos, que quando está descontrolado, ali é de 3 em 3. Mas aí tem gente que acha que tem que fazer exame todo mês, porque acha que só tem coisas que vão ver com o exame de sangue. Mas às vezes não é. E aí, porque eu fui no médico e não me passou nenhum exame, não me passou nenhum remédio. E aí você fica assim, mas porque não tinha indicação, Sim. sabe? E é difícil entender isso um pouco, mas eu acho que por mais, voltando, né, a questão da educação em saúde mesmo, de, tipo, ser tudo explicadinho, do porquê que tá pedindo exame, do porquê que não vai passar tal remédio, porquê que não vai pedir tal exame. E aí eu acho que quando acontecem essas consultas, né, que são umas consultas mais demoradas, consultas agendadas, que a pessoa vai para tirar aquela dúvida, é totalmente diferente, sabe? O feedback que a pessoa dá quando sai de uma consulta, assim, agendada, porque uma consulta em demanda que ela tenta resolver tipo a vida inteira ali dentro daquela consulta. Sim. Né, as pessoas às vezes acreditam, vem uma forma mais combativa, porque acreditam que por ser sistema público, por ser uma questão que ela não está pagando ali na hora, né? A gente vai tentar travar tudo possível. Sim. E a gente não está fazendo isso, né? E às vezes não é tão comum assim, mas é visto ainda, né, um raciocínio às vezes nas pessoas de acharem que o médico do público é pior do que o médico do particular. E assim, essa questão até de médico do público e do particular é uma coisa que não existe tanto, né? A gente, enquanto profissional de saúde, médico, enfermeiro, os técnicos, a gente, no geral, a gente trabalha nos dois lugares. A gente está no público, está no particular, a gente tem nossas consultas ali certinho agendadas no público, também tem nossas consultas agendadas na agenda privada, mas a gente está da mesma forma que conduz, né, no privado, a gente vai conduzir no público, vai a mesma conduta. Então, se eu te nego um remédio, se eu te nego alguma coisa assim, negar entre aspas, né?
Eu também negaria se você estivesse me pagando aquela consulta diretamente, né? Porque a prática, de forma ética, de forma certinho, ela visa ali o cuidado em saúde da pessoa, independente se está no público ou particular. Se vai ter o remédio na clínica depois, se a pessoa vai precisar comprar, claro, a gente vai tentar conversar isso na consulta, né? Sim. Mas é uma coisa que já foge um pouco da alçada. E aí, sobre as medicações, sobre essas intervenções, né, a gente tem uma tendência muito a valorizar o benefício. Falar assim, fazendo isso vai melhorar, vai estar tendo um desfecho melhor do que deveria ter, do que poderia ter sem ela. E ignora, né, o que isso pode causar de mal. Então, a gente ignora que medicações podem interagir com outros remédios, podem interagir com alimentos que a gente come, podem diretamente causar um dano, né, ter um efeito colateral, causar algo que a gente não queria que causasse, então prejudicar um rim, um fígado, causar, às vezes, uma síndrome extrapiramidal, que é aquela pessoa fica meio agitada, assim, meio doida. Pode causar dependência, algumas medicações, né? Pode causar tolerância, que é a medicação parar de fazer efeito. Então, cada intervenção dessa que a gente faz, a gente tem que pensar no que a gente está buscando de benefício e mensurar realmente qual é aquele benefício que a gente pode ter e qual o risco a gente está disposto a pagar para ter aquele benefício, né? Qual o risco a gente está disposto a ter. Você falando isso, eu lembrei do caso de um paciente que eu lembro que ele saiu reclamando porque quem atendeu ele não passou o remédio que ele queria. Mas, assim, o remédio que ele queria era como se fosse uma medicação para dor mesmo. E aí, o que passaram para ele foi como se fosse um remédio de uso contínuo, né? Mais a longo prazo, para ele tomar durante um tempo. E aí, ele saiu reclamando porque ele queria... Eu não lembro agora se era de pirona, se era paracetamol, alguma coisa assim. Acho que ele queria, tipo, paracetamol e passaram uma outra medicação para ele. E aí eu questionei, eu falei, mas o que aconteceu? O senhor não está com essa receita e tal. Ele, não, mas não é essa medicação que eu queria. E aí o que foi visto, né, na consulta, fui conversar com a médica, ele falou que não passou o remédio, ele está sem remédio, está com dor e tal, não sei o quê. E aí a médica explicou, não é que eu não passei o remédio para ele, eu não passei o remédio que ele queria, porque pelo que eu estou vendo aqui no histórico, ele já está tomando esse remédio recorrente, e aí com isso pode afetar o fígado, ela explicou lá e tal, tudo mais. E aí eu perguntei se ela poderia, tipo, explicar isso para ele novamente, para ver se ele iria ficar mais de boas, para aceitar tomar a outra medicação. E aí chamou ele no consultório, explicou e tal, não sei o quê, mas ainda assim ele não aceitou. Porque na cabeça dele, aquele remédio que ele ia tomar ia passar dor na hora, então ele ia poder ficar tomando aquele remédio pro resto da vida dele. Entendeu? Acho que era um remédio que era menos agressivo, né, e tal, mas que ele ia ter que tomar por mais tempo e não tomar um paracetamol aí por, sei lá, 5 dias e acabou. Porque a dor dele já é uma dor crônica, sabe? Já era uma dor crônica, ele estava sempre lá com essas dores e tal, e aí foi avaliado essa questão. Então, tem muito isso de, às vezes, a pessoa não aceitar o que vai ser passado ali na consulta também. Sim. Boa parte dos sintomas que as pessoas trazem nas consultas, né? Tem até estudos sobre isso, né? Demanda sobre sintomas que não são explicados por nenhuma causa médica conhecida. São sintomas inespecíficos. São uma dor, assim, mais... sem estar relacionada com nenhuma alteração anatômica de fato presente, né? Uma dor mais inespecífica, sem estar característica de alguma doença específica. Uma tosse aleatória sozinha ali, que não tem nenhuma questão alérgica, não tem nenhuma questão infecciosa. Uma dor de cabeça também. A gente também tende a medicalizar muito questões sociais. Então, a pessoa que já está ferrada no trabalho, ferrada em casa, ferrada em vários âmbitos da vida, a gente querer medicalizar isso como se fosse resolver. Sim. E não é assim, né? Tem muitas medicações de saúde mental hoje em dia sendo prescritas, são critérios que são diagnósticos, né? Que são... não são arbitrários, não é exatamente arbitrário, mas são mais subjetivos, né? Abertos a interpretações. Então é uma questão, e são geralmente medicações a longo prazo, difíceis de tirar, porque elas geram uma dependência que não é só aquela dependência química, como se fosse droga, não é só isso, né? Mas é uma dependência que às vezes você tirar rápido vai deixar a pessoa com a memória ruim, vai deixar a pessoa cheia de dor de cabeça, tonta. Então tem que ser uma retirada mais gradual, porque o corpo vai dar sintomas de abstinência. Tem que ser mais acompanhada ali, né? Isso, ainda não dê fissura, né? Que é aquele desejo incessante pelo remédio, mas pode dar sinais de abstinência, né? Da falta da medicação. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai iniciar. Para tratar esses sintomas inespecíficos também, para investigar eles, a gente tem que ter uma parcimônia maior. E pensar não só na parte biomecânica, biomédica ali, metabólica, enfim, pensar também nos aspectos sociais que a pessoa está envolvida, no cenário social que ela está inserida, como é que é a ergonomia no trabalho, o que ela está fazendo de atividade física, como é que ela trabalha, se ela trabalha numa escala 6x1, se ela trabalha todos os dias, se ela trabalha mais tranquila, se ela está desempregada, se ela está conseguindo pagar as contas,
se ela tem em casa um marido que agride, se ela tem em casa uma família funcional ou não. Sim. E levar tudo isso em conta, porque só o remédio, além de ser uma intervenção que pode fazer mal, ele não vai resolver, né? Não vai causar um alívio ali. Pode dar uma ajuda de um alívio momentâneo, mas não vai, a longo prazo, servir de tratamento para aquela questão. Tem outro fundo ali, tem outra origem. E justamente por valorizar muito esses benefícios, a gente ignora os riscos, né? Que a gente já comentou um pouquinho. E você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que quando eu acho importante também levar em consideração essa questão social, porque, por exemplo, tem casos de pacientes que às vezes chegam lá porque eu tô com uma dor, sei lá, no joelho, porque a gente costuma muito ouvir isso, né? Dor no joelho e tal. E aí eu lembro que a paciente falou assim, saí com um atestado, né, pra Academia Carioca. Aí ela falou assim, mas se eu tô com dor no joelho, pra que eu vou fazer exercício? E aí, depois que ela começou mesmo a se exercitar, né, a Academia Carioca para Todos, ela viu que realmente teve uma diminuição dessa questão da dor no joelho. Então, não era só ela tipo, ficar tomando remédio, de achar que, eu tô com dor no joelho, tem que ir pro CIGEC fazer ressonância, tem que ir pro CIGEC fazer fisioterapia e tal. E, tipo, ela começou a fazer exercício na Academia Carioca, claro que deve ter tomado algum remédio para dor ali no início, né, da crise e tal, mas quando ela começou com essa rotina de exercícios, que provavelmente foi algo que foi visto, né, dentro da consulta, sobre o histórico dela social e tudo mais, isso foi levado em consideração. Então, assim, não é só essa questão de passar remédio, passar exame, tem outras intervenções que conseguem fazer, né, para ajudar o paciente. A gente tem uma cultura, isso já... não só no Brasil, assim, mundialmente, né? Uma cultura muito médico-centrada em saúde, né? Então, essa é uma pessoa que provavelmente, se ela passasse por um educador físico já desde o começo, ela já teria um plano terapêutico direitinho para ter uma melhora, né? Tem alguns casos que, às vezes, a gente vê que passa primeiro pelo médico, mas que poderia passar primeiro por algum outro profissional, né? Então, algumas questões de nutrição também, fisioterapia, enfim. E também é importante frisar, né, que essa questão toda não é só porque é um sistema público de saúde, né? Isso tem impacto também no sistema público, porque isso... e no privado também, porque, querendo ou não, público e privado, os recursos são limitados, a gente não tem profissional para todo mundo, a gente não tem remédio e vagas de exames para todo mundo, tanto no público quanto no privado. Então, o principal foco é manter as pessoas sem riscos das intervenções, sem riscos dos exames, sem riscos das medicações extras, mas também tem a questão de usar isso... pensando um pouco no coletivo, né? O quanto isso pode impactar no coletivo. A gente ceder esse espaço, ceder uma medicação, uma intervenção, um remédio, um exame para alguém que não precise, pode às vezes estar tirando a vaga de alguém que precise, né? Está ocupando aquele recurso para alguém que não tinha necessidade, não vai se beneficiar, só vai ter prejuízo, e tirando de quem se beneficiaria de fato, né? Porque, querendo ou não, são limitados. Então, enfim, né? De forma geral, a gente queria só dar essa ideia para passar um pouquinho do que é esse conceito da prevenção quaternária, do porquê que a gente não sai pedindo tudo desenfreado, a gente leva em conta, né, cada individualidade, do que isso pode impactar coletivamente também, para começar a refletir, né? Não precisa concordar com tudo que a gente falou aqui já de cara. Quando for avaliado, tiver uma consulta, faça as perguntas necessárias, né? Tenta cobrar um pouquinho essa explicação. Cobra, inclusive, não vai esperando necessariamente um exame e um remédio. Quando você vai ao médico, espere uma boa avaliação, independente dela precisar de um exame ou não. E tendo algum exame, algum remédio não entender, perguntar por que está passando ou por que não está passando e, enfim, por que aquilo pode ser bom ou não para você. Sim. Então, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, foi uma boa conversa, que durou um pouquinho mais. E muito obrigado também pela audiência de quem ouviu, de quem assistiu até o final e até uma próxima. Eu que agradeço, gente, foi ótimo esse convite, foi bem esclarecedor. Né? Obrigada.